que não... Eu sinto que eu vou ter que me forçar, sabe? E eu não quero fazer isso. Não quero me forçar. Então, eu tô num processo, assim, de aceitar a minha natureza, de ser inconstante, de ser volátil, de mudar muito, muito rápido, fora do comum. A questão de ser fora do comum não é uma questão pra mim, mas muito rápido, porque antes eu via isso de uma forma negativa mesmo, de eu ser muito volátil, de eu mudar muito, e claro que dependendo pode fazer mal. Mas eu tô aprendendo, conforme os anos vão passando, a lidar comigo mesmo, né? E aprender a lidar com essa volatilidade e entender também os motivos do porquê que eu sou volátil. Se antes fosse transtorno de humor, se antes era qualidade de sono ruim, se antes era, ou se agora é TDAH, que me faz dispersar, ou se era por causa de dissociação de identidade, que tem interesses diferentes. E aí fica confuso tudo, né? Bom, mas enfim. E eu acho engraçado porque ao mesmo tempo que, tipo assim, as coisas que eu sinto que eu vivencio são bem únicas pra mim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que se eu isso me dá uma certa quantidade de... Nossa, já tá com 25, vai ter que passar disso, foda-se. Isso me traz uma... Tá, isso me traz uma bagagem, umas informações que eu sinto que, de certa forma, pode ajudar alguém que não passou pelas mesmas coisas que eu, mas que tem alguma coisa ali parecida. Realmente, sim, não parecidas exatamente com o que eu passo, mas parecidas no sentido de que todos somos seres humanos e passamos por certas coisas, certas emoções, sentimentos. Mesmo que a experiência em si seja bem diferente, assim, né? Da minha para as outras pessoas, mas comunicar, falar sobre, eu sinto que dá pra você abstrair, eu não sei se essa é a palavra certa, mas dá pra você tirar algo pra você, né? Das coisas que eu vejo que eu tenho a falar, assim. Mesmo que você não passe por nada parecido do que eu passo, né? Tipo, sou autista, TDAH, dissociação de identidade. Ai, ai. Yeah. E acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu tô enxergando agora. Eu tô mudando a minha visão que eu tenho sobre mudança. Tipo, o jeito que eu mudo, né? Assim, na real, esse comentário, tipo assim, ele meio que virou uma chavinha pra mim. Do tipo, essa mudança que eu tenho, tipo, que você tem, né? Seria a pessoa falando. Não é algo ruim, né? Tipo, é algo bom. É que existe mudança. E eu tô num momento de vida que eu olho pra trás e eu vejo tanta mudança, tanta mudança, tanta mudança, que eu fico, cara, eu quero estabilidade. Tipo, eu quero só, sabe, tipo, um ano de tranquilidade, assim, e contínuo e estável e meio monótono, assim, sabe? Eu não sei se eu aguentaria, né, TDAH, mas ainda assim, sabe, eu queria essa ideia. E eu tava olhando com um mau olhar realmente para essa minha qualidade de volatilidade e mudança, o que, de novo, não necessariamente é algo bom, dependendo de como você, de como isso acontece contigo, do quanto que isso te faz mal. Mas eu percebo que eu vou aprendendo a lidar comigo, vou aprender a surfar na minha própria onda, que é diferente, sabe? Tipo, realmente, assim, o meu processamento cerebral é diferente, assim. Eu vejo, assim, que é diferente. As pessoas percebem que eu sou diferente, né? Agora, o quanto, mas enfim. E... e esse comentário fez virar a chavinha, falar, tipo, existe mudança. Porque eu tava vendo, assim, tipo... Foi muito engraçado, porque o que pra mim tava sendo um problema, tipo, um problema... Um problemão no sentido dele ser amplo na minha vida, tipo, ele ser um problema constante na minha vida, que é justamente a mudança,
pode ser talvez a solução, ou algo bom para algumas pessoas que talvez não estejam entendendo, é, não estejam entendendo que as coisas podem mudar, né? Claro que, por exemplo, a dissociação de identidade, você muda, entre aspas, você, né? Tipo, como se diz? Você, o seu cérebro muda de ego, ou o seu front muda de ego, de persona, de personalidade não, de, de identidade. E quando diz front, é tipo assim, quem está se comunicando com o externo, né? Quem está experienciando o mundo externo, quem está conectado com o mundo externo. Esse é o front. E você muda de identidade, de quem está interagindo com o externo. Então isso são mudanças, só que no caso dá pra ver bastante que tem um senso de tipo assim, poxa, eu vou meio que ser assim pra sempre, vai ser sempre algo ruim, né? Essa dissociação de identidade, esse fato de ter outras pessoas na minha cabeça e às vezes elas saem e elas fazem coisas e tal que não tem a ver comigo, mas aí eu vi que tipo assim, poxa, eu mudei pra caramba, né? Tipo, eu entendi essa minha questão, fui estudar em inglês, né? Que em questões de psicologia, ciência em geral, prefiro estudar em inglês porque no português não tem muito conteúdo. Inclusive, tem podcasts falando sobre. Tô vendo muito podcast, né? Tô vendo. Mas tem podcasts falando sobre como o Brasil não incentiva a ciência, né? Justamente para começar, né? Tava estudando sobre política, anarquismo. Aí depois eu fui, como é que se diz? Buscar entender melhor. Uma que eu sempre gostei de economia, porque tem muita mecânica. Eu gosto muito de mecânica no sentido amplo, no sentido de qualquer coisa que tenha mecânica eu gosto. Tipo, mecânica da física, mecânica de automoção, mecânica da psique, mecânica de, sei lá, da química, dos ingredientes, de culinária, qualquer mecânica. Mecânica do movimento, da biomecânica, tudo assim. Sou uma pessoa muito, muito, muito curiosa sobre como as coisas funcionam. Porque ao mesmo tempo que é mágico não saber como funciona, descobrir como funciona pra mim tem mágica, sabe? Pra mim tem mágica ali. Enfim. E eu tava estudando sobre anarquismo. E aí eu não sei porquê, mas eu fui pra estudar economia, né? Capitalismo e tudo mais. Porque eu não sei se foi por isso, mas eu sei que eu sempre questiono as minhas crenças. Tipo assim, toda vez que eu quero refinar as minhas crenças, refinar meus pensamentos e tudo mais, tipo, ir mais profundo na parada, eu sempre busco contrariar o que eu acredito. Então, sei lá, eu acredito no anarquismo, então eu vou buscar a crítica do anarquismo, vou buscar ir contra o anarquismo, pensar uns argumentos contra, ou, sabe, tipo, estudar as pessoas que são contra, o que elas têm a dizer, por que elas têm a dizer, o que faz sentido, se faz sentido pra mim. E mesmo que eu continue tendo aquela crença, aquilo me acrescentou, porque me trouxe uma visão complementar à minha crença, né? Que, tipo, não necessariamente eu acredito nesse complemento, mas ele traz sim coisas relevantes para se integrar e se incluir numa autofagia, né? Numa como se minha crença, para ela crescer, ela precisa se alimentar da crítica e do argumento contra ela, para
para que ela se entenda de um jeito mais completo, mais integrado. Ficou meio complicado isso, mas enfim. Eu gostaria de falar de um jeito mais simples, mas foda-se. E eu não sei se foi esse o caso com o anarquismo, mas eu sei que eu estava estudando sobre. E também tá vindo na minha cabeça, assim, tipo, eu quero sair de casa, eu quero morar sozinho, coisa e tal. Mas aí, pra isso, eu tenho que ter uma ideia sobre trabalho e tudo mais, tipo... Não uma ideia, né? Tem que realmente trabalhar, mas... Aí, tipo, eu não gosto de, assim, fazer as coisas sem antes entender a teoria por trás delas. Não sei se tem alguma exceção, será? Eu acho que não. Eu acho que eu sempre gosto de entender primeiro a coisa e aí depois ir lá experimentar e aí ter outros olhos sobre isso, porque uma coisa é você entender a coisa como objeto, como algo distante de você, e outra coisa é você lá interagir com a coisa em questão. E essa interação, ela te traz uma vivência, uma visão totalmente diferente da teórica. Mas ao mesmo tempo a teórica ela complementa a sua experiência de vida. E justamente, muitas vezes quando você entende a parte teórica, a experiência de vida, a interação com o mundo real, ela é diferente e para mim ela é mais completa. Porque, por exemplo, imagina que você vê a chuva, vê o vento e tudo mais, né, que nem antigamente no primitivo, e você não tem explicação para aquilo, você não tem a parte teórica, você só tem a parte prática. Então, sei lá, a pessoa que ela vive e sente as coisas e tudo mais, ela sente um vento e fala, hoje vai chover, ou amanhã vai chover, ou daqui umas horas vai chover. Aí vem chuva. Ela sente o vento e sabe, tipo, ela sente, né? Tem alguma sensação que faz isso. E aí chove, sei lá o quê. Aí ela pode explicar que é por questões divinas, sei lá o quê, porque Deus quis, sei lá o quê. Mas quando você tem a explicação científica do porquê que chove, do porquê que tá ventando aqui, porquê que tá ventando desse jeito, nessa intensidade e tudo mais, você sente o vento, você sente a chuva, você olha a chuva, você escuta, você cheira a chuva, mas ao mesmo tempo você entende o porquê que ela tá lá. O funcionamento, a mecânica do clima e tudo mais, do porquê que as coisas estão ali, como estão e como está acontecendo. E essa experiência ela é mais completa, mas não é nem só o teórico, não é a descrição do que é a cor azul, mas também não é só olhar para a cor azul, também é entender a teoria por trás de tudo isso. E isso traz uma experiência de vida para mim muito mais complexa, quer dizer, completa. E complexa também, né? Porque são diferentes abordagens, são diferentes perspectivas. Você olhar para um mesmo objeto, para a mesma coisa, para o mesmo acontecimento, fenômeno, e olhar de diversos ângulos, e todos eles estão certos, de certa forma. E é completo, sabe? E eu acho muito bonito isso também, que volta também na ideia sobre dissociação de identidade, que é algo que se separa, né? Nos conceitos de Jung, pelo que eu entendi no podcast, tem a separação do ego e da sombra, né? Do inconsciente e do consciente. E aí, sendo a sombra parte do inconsciente, né? E o ego a parte do consciente. E separar os dois faz sentido para você entender certas coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo não é para enxergar separado, porque não é para enxergar separado, porque na verdade as duas são parte de um todo, né? De uma única coisa só. E entender essa separação das coisas, mas ao mesmo tempo
a unidade delas. Enfim, entender a unidade delas e a separação, eu acho algo bonito, né? Tipo, eu acho que dá pra levar, não sei se eu vou viajar demais, né? Mas eu faço relação com física quântica, não que eu seja um expert, mas pelo que eu entendi, e não é pro lado da religião, tipo, não é pro lado religioso de física quântica, porque geralmente o brasileiro, quando vai falar de física quântica, ele fala em termos religiosos como se fosse uma religião, não é o caso. É, tipo assim, é tipo quando pega uma série de palavras, sei lá, um vocabulário científico, e joga pra religião, e transforma numa religião. E é isso que virou física quântica no Brasil. Mas, não, tô falando de física quântica ciência. E na física quântica tem essa ideia de que uma mesma coisa pode ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu acho que essa visão de ver as coisas de forma separada, mas também junta, como um, eu acho que é válido. As duas visões, sabe? E é estranho, né? Imaginar as coisas simultaneamente acontecendo, sendo diferente, mas eu acho que isso leva um salto na imaginação, sabe? Na compreensão de mundo, tudo mais, e também na experiência de você entender como as coisas acontecem. Enfim, tanto pra mente quanto pra tudo, talvez. Enfim, mas são ideias bem interessantes. Eu justamente levantei essa questão do separado e do uno, da unidade, porque quando se fala sobre dissociação de identidade é sobre, entre aspas, um que se separou, se dividiu em vários. E o processo que eu tive com dissociação de identidade, de entender e principalmente aceitar que certas coisas, certas identidades que que eu sentia comigo, porque eu nunca perdi memória, eu sempre fui co-consciente, sempre fui tipo, não tenho copiloto, co-consciente é tipo copiloto. Eu sempre estive presente, mesmo que aparecesse outra identidade e se interagisse com o mundo externo, eu sempre estive co-consciente, né? Como se eu sempre fosse um copiloto, sempre. Então nunca tive perda de memória. E memória, na verdade, ela é de longo prazo, ela é exímia, ela é tipo muito fora do comum. De lembrar de coisas de infância, de lembrar de um monte de coisa. Mas então, e foi um processo. E de novo, também pensando sobre o podcast que eu vi sobre Jung e tudo mais, mas a abordagem dele. Mesmo que eu esteja falando sobre dissociação de identidade, que é uma coisa que poucas pessoas passam por, eu acho que ainda é um número maior do que a estatística, mas ainda seria pouco, comparado à grande maioria. Mas eu sempre vejo dessa forma, tipo, existem graus, existem espectros de características psicológicas, né? Acho que pra mim, da forma que eu entendo do que eu já estudei, toda doença psicológica, tudo mais, psicopatologia, mesmo a nível biológico, ou tipo, se fosse só doenças biológicas ou doenças psicopatológicas, psicológicas, é como se fossem características, fossem mecanismos biológicos, psicológicos. Eu não vou nem estar falando aqui de envolver a sociedade, né? Tipo, porque eu entendo que dá pra, talvez, falar sobre sociedades doentias e sociedades saudáveis. Enfim. Mas eu vejo assim que as doenças, elas como se fossem tivessem graus. São mecanismos que são ativados no nosso corpo, da nossa mente. E elas se exageram ou elas se mantêm num nível comum.
numa certa faixa. E se exagera demais, ou tem uma falta muito grande, uma deficiência muito grande, aí você tem uma doença. Mas para mim são graus, e são interações de mecanismos internos, tipo, tanto biológicos quanto psicológicos. São mecanismos que interagem entre si. Por isso que fica muito complicado, né? Tipo, uma que tem mecanismos que podem aparentar como outros mecanismos que são diferentes, têm origens diferentes, mas tem uma aparência parecida. E outra que esses mecanismos eles interagem entre si. Então, a sua biologia ela interage com a sua psicologia. Tem questões psicológicas que interagem com outras questões psicológicas. O inconsciente interage com o consciente. A sua saúde do intestino interage com a sua saúde cerebral. Então, de novo, é uma série de interações, né, que nem a árvore e a floresta, ou a árvore no espaço sideral, tipo, como se fosse, tipo, sei lá, o cérebro no espaço sideral não tem muita função, mas num corpo ele tem a sua função, ele interage com todo o organismo, com a microbiota, as bactérias do seu intestino, ele interage com tudo isso e ele tem a sua função. E aí ele faz sentido, né? E aí ele é um cérebro pleno, digamos assim. Quando eu digo pleno, eu quero dizer que é... Como é que se diz? Por que um cérebro não seria pleno no meio do espaço sideral? Mesmo que ele estivesse vivo, mas... Tipo assim, hipoteticamente, assim, mesmo que ele estivesse vivo. Porque é como se o cérebro fosse o cérebro, justamente porque ele interage com outras coisas, com as bactérias do intestino, com as percepções que a gente tem do mundo afora e com ele mesmo, assim, de certa forma, né? Mas com outras coisas também fora dele. E aí não faria sentido, ele não seria ele mesmo se estivesse longe de tudo isso que é externo dele. Então essa separação entre o fora e o dentro, ao mesmo tempo, não faz tanto sentido. Ele faz sentido para entender certas coisas, mas quando é para entender a experiência como um todo, não faz sentido. Enfim. E eu falei de tudo isso porque, tipo, a dissociação de identidade. Então, principalmente nos primeiros momentos, eu vi uma identidade, né, que eu fico sempre co-consciente, né, como um copiloto. Mesmo que outra identidade venha para fora, eu também tô consciente, também tô vendo o que essa outra identidade tá fazendo, tal. E